colonização do sul do Brasil por imigrantes que vinham da Europa, e principalmente os ucranianos e poloneses, e foram ocupando as terras que o governo estava medindo e entregando para cada um que chegava, e ele ia pagando com o tempo em partes, em prestações, esse terreno. Mas ele chegava, tinha que se organizar e precisava ter uma visão do que ia fazer, como ia fazer. E também, a primeira coisa era reconhecer o terreno. Tinha que saber que tipo de terra ele tem e como que vai aproveitar ela para que sirva para várias funções. E também aí a tradução em português era preciso ser feita de todas as palavras que ele conhecia, mas não conhecia os portugueses, né? Então, os portugueses se preocuparam de distribuir as terras do Brasil para essa gente que vinha de fora, mas já dando um certo apoio, uma direção de o que podia fazer para sobreviver, porque o governo, ele só, durante um pequeno tempo, ele fornecia subsistência e aos poucos iam também traduzindo as palavras portuguesas para os ucranianos. Então, numa casa que era construída, era preciso construir a casa, era preciso derrubar as árvores, era preciso serrar as madeiras, fazer as tábuas para construir a casa, fazer as cercas com arame para poder manter animais caseiros úteis presos naquele espaço que é só dele. Então, era importante saber bem certinho o que existia e como aproveitar da melhor forma para poder subsistir. Então, numa casa tinha que ter boi. O boi era a atração para mexer com a terra, para puxar o arado, para puxar o carretão, para carregar a madeira, para puxar os produtos que quando eram produzidos e eram levados para da roça para a região de consumo. Então, isso tudo era necessário fazer. Então, era necessário também ter facilidade para ter uma carroça. E essa carroça tinha dois tamanhos de carroças. Uma carroça que era 17... Como é que... A carroça, para caseiro, só para trabalho de casa, era importante que ela servisse fácil, que ela fosse leve e que ela fosse pequena, e para poder, então, usar como condução contínua para a família. E por isso, então, tinha
a buzina. A buzina da roda da carroça tinha esses dois tamanhos, buzina 17 e buzina 18. Então, essa buzina era feita especialmente para colocar o eixo dentro, o eixo de ferro, para ela rodar bem. Aí é preciso, então, ter uma madeira. Então, era feito a massa da madeira, a massa da roda, era feita assim com uma madeira dos anos 35 centímetros de grossura e era e era como é que serviço ruim, né? Torneada. A massa da roda da carrinho da condução de 2 cavalos, puxado por 2 cavalos, a massa era de 17. E tinha o carretão, que era a massa 18. E esses também, os raios, eram já desenhados da forma que pudesse preencher com 28 raios em cada massa. Então, uma roda de carroça de passeio tinha esse número de 17 porque a massa era menor e a parte de ferro que ia servir para o eixo também era de menor espessura. Enquanto que o carretão, que era para puxar as madeiras grandes, a tora, que derrubava um pinheiro e serrava no tamanho de tábua, e aí então rolava em cima de um trapiche e a colocava em cima do carretão. E esse carretão era para puxar, servia para suprir a serraria de material para poder trabalhar e depois essa madeira já em seguida era entregue para a pessoa que encomendou para fazer a casa, porque senão eles ficavam tudo em barraca. Quando chegavam, armavam as barracas e só punham por cima uma lona e as paredes também faziam com madeira já em pé assim, e fazia uma casinha provisória, mas a casa boa, de moradia, ia nascendo devagarinho. Mas, ao mesmo tempo que tinha que construir a casa, era preciso trabalhar e produzir produtos de subsistência. Aí foi procurar o que vai plantar. Então, o milho foi um dos primeiros produtos que foi plantado. E depois o arroz e o feijão e batata doce, batatinha inglesa e outras verduras também que eram produzidas para alimentação. Então, mais ou menos, estava se suprindo a subsistência e, ao mesmo tempo, produzindo para poder negociar em parte e fazer um dinheiro, porque tinha que sair um dinheirinho. Então, cada colono fazia isso. E para poder falar isso tudo em ucraniano,
Então ficava meio mais difícil porque né, a pronúncia não era muito simples. Em português as palavras tinham um som e quando foi traduzir para o ucraniano tinha que falar no outro som, com outras palavras e com outras letras, né? Porque para escrever em ucraniano também foi difícil eles não sabiam escrever em português, então só escreviam em ucraniano. E daí, em seguida iam traduzindo aquela conversa para português e daí então passava a ser integrado na colonização. Então, várias palavras aqui estão traduzidas e daí vou falar em português, depois em português e depois em seguida vamos traduzir. Então, se era um boi que tinha em casa, no potreiro, no cercado, para não invadir as plantações, então ele era era um boi, mas em português era bec, B-E-K, bec. E a vaca, corova, corova. Em palavras simples, né? Era com K, R-O-V-A, corova. O porco, esse já ficou mais difícil para falar em português, em ucraniano, porque porco quer dizer svenha. Svenha. Então, S-V-E-N-H. Nha. Depois, porca. Porca, em ucraniano é lho, L-H-O, lhocha, lhocha. Então, lhocha, esse H era também, mas é escrito só em CH, lhocha. Então, é porca. Porco, porca. Gato. O gato é kit. Kit. K-T-I-T. Kit. Então, cavalo. Cavalo. Quim. K-I-N. Quim. Em ucraniano é Kim. Égua. Já falei.
Égua é cobela. Cobela. É escrito em português, mas é assim, com 3 palavras. Cobela. O Kim, já falei, né? Já. Agora, égua, já foi? E agora, galinha. Galinha é curca. Curca. É com K, U, R e K outra vez. Curca. Gato. Galo. Galo é Kohut. Kohut. C-O-I-H Hut. Kohut. Eu não tinha tem uma outra tradução, mas na colônia tinha um Kohut que era o sobrenome dele. Kohut. Kohut é galo. E agora? Pássaro. Pássaro. Então, ptach. P-T-A-C-H. Ptach. Pato. Cachur. Cachur é o pato. E a pata, kachka. Kachka, kachka. Depois, reba. Reba é... O que é? Peixe. O peixe era o rebe. Porque lá em casa, na colônia, tinha um tanque grande, numa planície que tinha lá atrás do paiol, e a gente levantava mais o muro da frente, assim, e era subindo aqui. Então, criava peixe. E sempre dava para pescar. A gente ia lá pescar e trazia 3, 4 peixes. Era bom. Então, o peixe. Cozinha. 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 Esse era completamente estranho, né? Porque Malostodole, Rio, Kuchnia, Comora. Então, Comora era para guardar os produtos que colheita. Você escolhia o milho, punha lá no estodola. E punha o feijão e tal, fazia caixas de madeira assim, aberta em cima, e só alta assim, mas estreita, para não ocupar muito espaço. E era feito então era todo guardadinho, bem certinho no tamanho. Então, essa era a cozinha. Cozinha. Agora, panela, eu já falei? Panela é banhac. Banhac. Banhac é a panela. E renca é caçarola. Então,
Renca. R-E-N-K. Renca é... Ué, essa dona aí, o que ela está querendo? Renca é caçarola. Banhac é panela. Panela maior e redonda, assim, com tampa. Agora, polumesoc. Polumesoc. Prato. Prato de sopa. Polumesoc. E Comela, curca, corruto, ptach, P-T-A-C-H, ptach, pássaro. Pato é o que já falei, né? E a pata choca. A pata choca. Agora mais uma. Bacia. Mesca. Mesca. Sempre, sabe? Com esse som. Mesca. Velika mesca e manenka mesca. Mesca. Leshka. Leshka. Colher. Lesh, X-H. Leshka. Vedelets. Vedelets é garfo. Vedelets, Vedelets. Nish. Faca. Nish. N-I-N-A. Não. Nish. N-I-X. Nish. Nish. A xícara, já falei, né? Não? Então, xícara é hornê. Hornê é uma caneca mais alta assim, para fazer uma comida dentro. Hornê. Lisco. Cama. A cama é lisco. L-I-X. Lisco.
Chafa. Armário. Chafa. Armário é chafa. Travesseiro. Poduszka. Poduszka. Isso quando é de pena. Travesseiro de pena. Poduszka. Casa. Chata. Chá. Esse Chá é o CH e Chata. É a pronúncia. Chata é casa. Seguinte, agora. Cadeira. Crislo. Crislo. Mesa. Steel. Na stoli. Steel. Então, isso aqui é um steel. E esse também, esse aqui não. É o chafa. E a fogo já foi. Vorronho. Não. Vorronho. Vorronho. Vorronho é fogo. O fogo de cozinha era feito em cima de uma construção dessa altura assim de madeira e enchia de terra ali e depois passava um cimento no fim, fazia um chão mais firme desse, e em cima colocava uma trempe. A trempe era uma construção dessa altura assim para caber lenha embaixo, né? Caber lenha embaixo tinha que ser levantado assim, né? E aqui em cima fazia o lugar das trempe que seguravam as panelas, que foi assim, então fazia o fogo lá em cima, então, o fogo queimava debaixo da panela e queimava embaixo do trempe e ia para a panela, o calor. Esse era um fogo de cozinha, né? Café. Café era cava. E a cava era feita com café. As pessoas plantavam, passaram a plantar café, colher os grãos e depois moer no socador. Então punha no pilão. Pilão era uma madeira grossa assim, feito um furo no meio, e esse furo do meio era bem em cima, era mais largo, bem largo, e bem no fundo ele ia sendo mais estreitado, mais estreito. Então, toda pessoa que tinha café
É porque tinha que ter pilão para socar o café. Leite. Leite é molocó. Molocó tovarecha, porque o leite era de vaca. Então tinha vaca com leite novo, e esse leite é que era o elemento próprio para chamar o leite para descer, porque o ubre da vaca era grandão, mas se não tivesse um leite, um animal que mamasse um pouco nas tetas da vaca, o leite não descia, ele parava ali e ficava. Então, para tirar o leite, pegava uma corda assim e amarrava o filhote ali do lado e ia embaixo da vaca. Daí, quando não tinha, puxava na teta, não vinha leite, então chamava o bichinho lá, ó, dá uma mamada aí. E ele ia dar uma mamada e a vaca soltava o leite. Soltava o leite e aí você podia tirar quanto quisesse. E era geralmente assim, 1,5, 1,5 litro, até 2 litros cada manhã que a vaca dava de leite. E esse leite era o principal alimento para os colonos. Porque os colonos usavam o leite para fazer a manteiga e para fazer o requeijão. Então, o requeijão era um produto que era para fazer, era o recheio para pastel. E o requeijão. E a manteiga era comum, porque era o mastro que era o leite mais gordo, que soltava uma nata em cima, tinha que tirar a nata de cima do leite e guardar uns 2 dias, aí ele já se acomodava e dava para poder mexer e fazer a manteiga. E o leite, e agora? Harbata, chá. Porque todo chá feito de qualquer tipo de produto para ferver, para fazer uma bebida, era sempre chamado de harbata. Isso que nós tomamos todos os dias ainda agora é a harbata que é e o pão é o chlip, porque o pão era feito com farinha de centeio, de milho e de centeio. Misturava, moía o milho, fazia uma farinha. Depois moía uma segunda parte, a mesma quantia de centeio. E esse centeio que era um produto escuro, assim. Então, misturando aquelas duas coisas, assim, podia peče chlip. Peče chlip. Então, assar o pão. Era o salpão. Fazia a massa, deixava crescer, tal, o fermento trabalhava, ela enchia, porque tinha uma caixa dessa assim, a largura, até que assim,
assim bem quadradinha, e bem parede um pouquinho inclinada. Então, essa caixinha era só para fazer a massa do pão. E ninguém podia usar para outra coisa. Então, ela terminou de fazer, enfornou o pão, lava a caixinha e cobre ela com a tampa e guarda na comora. Na comora quer dizer, guarda lá no lugar dos alimentos, que é aquilo esperando o próximo pão que for fazer. Então, inclusive, saiu uma uma, uma canção própria, assim, porque tinha criança sempre, lá em casa tinha 8, mas não, tinha 3, 4 que são já adultos e o resto era tudo piazada, né? E tinha que ter pão todo dia, então tinha que fazer. E então as mães jovens que tinham que fazer o pão e que tinham que oferecer para os filhos, então inventaram uma canção própria, assim, que era assim. Petru, Petru, Klipček, dítям na vobíček, pešu, pešu papku, dítям na lopatku, šušť, piec. Era assim, o pão era assim, então, mas fazia a massa, deixava crescer, depois punha em cima da forma. As formas eram sempre feitas de folha, de lata, de uma lata mais grossa assim, cortava, pegava uma lata grande, que era de 20 litros, cortava em pedaços e fazia... Mas era só assim, de alto, tanto assim. E as mães que tinham filho pequeno, então tinha que embalar o filho, mas quando ia embalar o filho, já levava junto o carrinho e deixava perto do forno. E a mãe ia enfornar o pão, né? Então inventaram uma cantiga assim, porque quer dizer assim, Petru, Petru, Klipček, eu asso o pão, o pãozinho, eu asso o pãozinho para as crianças, para o almoço das crianças, para o almoço das crianças. Então, Petru, Petru, Klipček, dítям na vobíček. Então, para quem? Dite é criança, né? E o pão era feito para quem? Para dar para as crianças, para ter comida para as crianças. Mas também havia uma outra forma de falar isso, né? Porque Klipček era só um pãozinho miúdo, assim, então, uma forma com vários pãezinhos pequenos, e esse era o primeiro a ser enfornado, e esse era o primeiro que saía de lá, porque que ele pintou, pode tirar porque não vai queimar. Então, essa cantiga era assim. E a mãe dizia assim, Petru, Petru, Klipček, dizer, eu asso pãozinho para as crianças almoçarem. Então, Petru, Klipček, dítям na vobíček, pešu papku, sadzу na lopatku. Eu coloco em cima
Lopatka era uma espécie de uma pá de ferro, mas não era de ferro, era de madeira, né? Mas era quadradinha, bem limpa, bem puxada, e ali para assar o pão, então tinha duas formas. Uma que era essa e outra que era as maiores, né? Então, elas cantavam assim: eu perču hlipček, eu asso o pãozinho. Para quem? Dítям na vobiček, para as crianças almoçarem, para elas terem um almoço de pão fresco, pãozinho novo. E daí saía papka, já era um pão maior, uma forma de pãozinho maior assim, também crescia e era colocado para ficar dois dias, de um dia para o outro, sim, para que a nata subisse. A nata ficava em cima e essa nata era transformada em manteiga, maslo. Então, Dítям на vobiček. Agora, perču papko. Agora, saju, coloco na prateleira e vou enfornar o pão grande. Então, perču hlipček, dítям na vobiček, perču papku, saju na lopatku, šušť, piec. Eu coloco na lopatku, cuidado, com muito cuidado, e para dentro do forno e fecha o forno. Não sei se isso ficou. Dá para escutar um pouquinho isso? Não?